Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga, e o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira pasta Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e as eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abre o parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora o Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Vedete foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kozahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política, isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça. E vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Nós... Então você viu, né? A fala de Eduardo Bolsonaro não é à toa que ele está lá nos Estados Unidos. Ele não está passeando, ele está tentando resolver o problema do Brasil, que é muito grave. Eles usaram o poder judiciário para prender mais de 2.000 pessoas, trabalhadores, cidadãos brasileiros honestos, injustamente. Usando esse complexo, essa figura aí mostra também, né? Que Mike Pence estava falando na Câmara dos Deputados ontem, dia 6 de agosto. Ele mostrou esse complexo de organizações criminosas que atuavam no governo Biden, anteriormente de Trump, agora, juntamente com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o Poder Judiciário. Ali tem a foto do Alexandre de Moraes, mas o Barroso está envolvido, os 11 ministros estão envolvidos, direta ou indiretamente. E ninguém ali foi falar a verdade que estava acontecendo. Então estão envolvidos, são culpados. Os 11 ministros precisavam ser magnetizados por Trump. Então, essa é a minha posição. Os 11 tinham que ser afastados do cargo. Eles são culpados, tem culpa no cartório. Direta ou indiretamente. Os
Os agentes aqui principais são Barroso, Alexandre de Moraes, entre outros, né? A gente sabe que são do PT. Então até FGV, Rede Globo, várias empresas aqui, Lupa, aquelas empresas que estavam prestando serviço ao Barroso, ao Poder Judiciário, para restringir, censurar Instagram, Facebook e WhatsApp, né? Agências de checagem como o UOL, Folha de São Paulo, todas são criminosas. Então você nota que eles escolhiam as suas vítimas e ferindo de morte os direitos humanos através de memes, de postagens em redes sociais. É isso que essa Vaza Toga mostrou, esse jornalista americano, e Eduardo Bolsonaro está colocando bem nesse vídeo. Isso são provas do que eles estão fazendo, que eles querem aqui, violando o devido processo legal. E o direito brasileiro? O direito brasileiro é só na teoria, tá? Você estuda. Na prática, eles estão violando a Constituição Federal, isso é um crime, e violando o direito, lógico, em seguida. E tudo para salvar a democracia. Democracia relativa, que não tem nada de democracia, é ditamocracia, o nome mais bonito para isso. Então você vê esse complexo que foram investidos, além de tudo, milhões de dólares que receberam aí. Isso vai estourar a qualquer momento. E o dinheiro dos pagadores de impostos, tanto brasileiros como os americanos, foram usados para destruir e acabar com a vida de pessoas inocentes. Por isso que ele foi sancionado com essa lei que declara que ele é um violador dos direitos humanos. Foi sem merecimento? Lógico que não, ele merece, né? Porque está provado que eles estão brincando de prender as pessoas e arruinar a vida de milhões de pessoas. Estão usando o poder do Estado para perseguição política e partidária de um grupo, de uma organização, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E é isso que o Trump e Elon Musk e Companhia Limitada vem descortinando. E a mídia, a imprensa brasileira, que é militante, faz parte desse consórcio, que trabalha para esse grupo, eles escondem isso da população brasileira. Ficam enganando com jogos, com novelas, com narrativas mentirosas e distraindo as mentes desavisadas. Enquanto que a verdade está aí. E agora eu acho pouco, né? Sanção de Moraes é pouco ainda. E só no Moraes tem que ser em todos eles. Na minha opinião, até o André Mendonça entraria nessa lista. Porque eles são culpados, direta e indiretamente. Que quem está trabalhando ali no STF está vendo a sacanagem, a safadeza que eles estão fazendo há anos ali. E ninguém fala nada, ninguém é homem o suficiente de denunciar esses crimes. Todo mundo está vendo, os assessores, essas mulheres, esses Ayrton aí, assessor de Moraes, eles são violadores, eles são cúmplices com essa ditadura, essa perseguição, esse tipo de esquema nazista que eles estão fazendo, semelhante a de Hitler na época, até pior. Ah, mas você está exagerando. Não, não estou exagerando, você está vendo aí? Não sou eu que estou falando. É a Vaza Toga, jornalista americano, é Trump, é Elon Musk, é essa organização criminosa que foi descortinada, né, por Trump. Trump sancionou Alexandre de Moraes, não foi à toa, com uma lei magnífica, porque ele é um violador de direitos humanos. Ou seja, ele deveria agora, nesse exato momento, ser afastado do cargo. Mas os senadores, o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, não quer pautar o impeachment de Moraes, porque eles são companheiros. Entendeu? E o povo é que sofre, os brasileiros, o Brasil é que sofre. Essa terra está sendo amaldiçoada por causa desse pessoal. Entendeu? Porque ele não tem condição nenhuma de continuar no cargo. Por quê? Porque não tem. Isso aí, olha isso aí. Estuda. Não fica assistindo só a Rede Globo, a imprensa brasileira, que você está sendo passado para trás. Como eu sempre falo isso para os meus familiares, para todo mundo que eu conheço. Você está sendo passado para trás em todas as áreas da vida. Escutando a Rede Globo, escutando a imprensa brasileira.
Você está sendo passado para trás. Estou te dando a certeza disso. Então veja o complexo industrial de corrupção que tem acontecido no Brasil. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça.